Senhores, o que eu irei relatar aqui neste vídeo trata-se de informações de um ser denominado Osho, que costuma baixar lá no centro plataforma. Só que essa não é uma canalização e nem foi na casa da plataforma. Foi num canal agora que tem novo, de uma médium, que chama-se Cálice do Amor. Cálice do Amor. Cálice é aquele cálicezinho de tomar a bebida. Cálice do Amor. O Osho incorporou. Essa médium ficou incorporada com o Osho. E o Osho, como aqueles que já têm visto algumas canalizações, ele gosta de falar assim, sem rodeios. Eu anotei e vou falar também a minha maneira. Cada um tem uma maneira de falar. Não vou falar igualzinho, porque eu não sou decoreba, não sou cópia. Eu, às vezes, estendo até mais as informações, ou falo de uma outra maneira, que é a mesma coisa. Para entender, é o seguinte: eu posso dizer, e hoje está com muita luz aqui no quarto, mas eu posso dizer, hoje está muito iluminado. Entende? É a mesma coisa, né? Então, para vocês entenderem o que eu estou falando aí. Então, eu anotei porque este vídeo vai ser extenso, a coisa é muito extensa. Ele contou com muitos pormenores, né? Então, dessa vez eu vou também ler, porque senão eu fico pensando, fico lembrando, então eu vou ler direto aqui. Então, o que vai ser narrado aqui foi uma incorporação, já falei, né, do ser denominado Osho no canal Cálice de Amor. Por enquanto, eu só tenho uma médium lá, não sei se vai ser só ela, né? Ela já canalizou outros seres. O que ele informou, isso já vem acontecendo há 9.000 anos. Há 9.000 anos atrás, até a data de hoje. Esse procedimento continua até hoje. Portanto, estamos no ano de 2023. Então, essa prática, ela vem sendo feita muito antes do Jesus Cristo se apresentar aqui, nesta dimensão do planeta Terra, que foi há quase 3.000 anos. Porque nós ficamos sempre no 2.000 anos. Não, já passou um pouco mais, né? Então, quase 3.000 anos. Então, vamos lá. Então, esse procedimento foi e é devido ao sistema de crenças e interpretações erradas. Isto acontece em determinados lugares, né, da África, do Egito, imediações, e acontece, vamos dizer, em outros países, mas agora como é que eu vou explicar isso? Espera aí. Por exemplo, uma pessoa que vem lá desses países onde tem esse procedimento. Aí vem, encontra uma mulher, a mulher gostou do cara, né? E aí ela aceita. Ela aceita. Então, isso acontece em certos países e
não encontro a palavra que eu vou indiretamente, encontrei agora, indiretamente em outros países, entende? Que é aquela pessoa que veio aqui e levou a outra e ela vai se sujeitar, vai aceitar esses procedimentos que no decorrer do vídeo vocês vão ouvir. Nesses lugares, devido ao sistema de crenças errôneas, religiosas, as mulheres são obrigadas a passar por esses procedimentos e ritos. Porque alguns países, antes de fazer esses procedimentos, eles têm certos ritos, como no satanismo, né? O satanismo é cheio de ritos antes de fazer aquela crueldade que eles fazem, né? Então, tem uma série de procedimentos anteriores. Quando a criança atinge a idade de 3 anos, não é 13, é 3. Ó, vou botar aqui. Três anos. Quando nesse país na África e nos outros países que fazem essas práticas, tem países que têm várias religiões, porque são assim divididos. Tem lugares que é dividido em castas, né? Tem essas coisas aí. Bom, diferentes, antigas. Então vamos lá. Quando a criança atinge a idade de 3 anos, é submetida a essa ignorância. A mãe da menina, mais a mulher que fará o procedimento e com autorização do pai fazem o seguinte. Pessoas que são nervosas, que não podem ouvir certas coisas e que querem continuar ouvindo, se acalmem. Tá? Isso aqui, eu já havia, alguns anos atrás, eu já havia lido alguma coisa a respeito, né? E até tinha esquecido, eu tinha até esquecido. Mas agora o Osho, né? O Osho veio e veio lembrar, né? Veio lembrar. E há um motivo para isso, né? Para que as pessoas tomem consciência. Ninguém faz nada, né? Ninguém quer saber. Então vamos. Então, a mãe da menina, mais a mulher que fará o procedimento e com autorização devida do pai, fazem o seguinte: abrem as pernas da menininha, né? Deitam ela, né? Abrem as pernas da menininha e cortam com uma gilete ou um caco de vidro ou com outra peça, outro objeto que corte, um canivete, uma faca, qualquer coisa. Até um ladrilho, o ladrilho ele corta feito faca, né? Quando ele é quebrado. Um vidro também. Eu já falei do caco de vidro, exato. Ou com outra peça que estiver disponível, o clitóris da menina. Para quem não sabe o que é clitóris, é aquela preponderância, aquele negócio que é assim, ó. Aquele negócio que a mulher tem. Que muitos médicos dizem que aquilo é um pênis em miniatura, bobagem, né? Mas é aquela parte, né? Aquela película
que tem um nervo por baixo. Veja a dor que é, hein? O nervo está lá, aquilo é uma capa. Então, eles cortam o clitóris da menina, fazem isto sem anestesia nenhuma, sem dar nada à menina. E lógico, né? A menina grita, se debate, mas ela está segura ali nas pernas. Possivelmente até tem outra pessoa segurando a parte dos braços, né? Com aquela dor horrorosa, se debate, sangra, fica sangrando, e a seguir fazem outro procedimento que mais adiante desculpa, sangra e a seguir fazem outro procedimento. Bom, o que eles vão usar, eles vão costurar, mas o que ele vai usar, eu não prestei atenção no vídeo, é porque como ele era muito longo, eu fui lá e botei o vídeo um pouquinho adiantado, né? Porque eu já estava ouvindo aquilo tudo, e disse, bom, eu vou adiantar um pouco, porque eu fiquei até, eu acho que foi até 1h e tanto da madrugada vendo esse vídeo. Porque a coisa era tão horrorosa, eu digo assim, não, mas eu vou ver tudo, porque amanhã eu sou capaz de nem querer ver. Então eu continuei, né? Morrendo de sono, mas continuei. Bom, então eles costuram a vagina e o clitóris. Então, né? Aqui tá o clitóris. Eles cortam e eles costuram isso, unem isso, fica assim. Né? Deixa eu ver aqui. Então, aqui está o negócio. Aqui foi cortado o clitóris e ela, né? Tem essa parte assim, uma abertura. Tem uma abertura aqui, né? Eles simplesmente fecham essa abertura, onde sai o pipi, onde quando a menina vier a menstruação, né? Aí, então, eles costuram ali. Mas deixam um pequeno orifício, muito pequenininho, ali onde sai a urina, né? Então, eles fecham tudo, fica tudo fechadinho, como se fosse uma bolsa, né? Fecha, fecha, e fica uma coisinha de nada para sair o pipi da menina. É assim, sem anestesia. Ficam costurando, botando lá a agulha sem anestesia. Aí acabaram de fazer isso e aquilo está sangrando, né? Não colocam nada, né? Para evitar, né? Ao final, o que eles fazem? De fazer isso tudo, de costurar, eles colam assim as pernas da menina. Só que ele não falou como, eu fico imaginando. Eles colam assim que é para ajudar a colar mesmo, né? O que ele costurou ia cicatrizar. Que é para ela não ficar com as pernas naquela cheia de dor, deve amarrar, né? Que é impossível. Uma menina de 3 anos, ela vai ficar com as pernas assim, doendo, querendo se virar para um lado para o outro, ou amarram a menina, ou amarram ela em algum lugar, ou amarram as pernas, né? Porque... E veja, e imagine, a menina apertada para fazer pipi, saindo o pipi por ali, ainda não está fechado. A dor que é naquilo, né? A dor que ela sente. Então, isso tudo é feito a sangue frio, quer dizer, sem anestesia, sem nada. Sem nada, sem nada. Bom, eu já ia adiantar falar umas coisas, mas eu vou seguir aqui, é melhor. Mas, aí você pergunta, mas por que fazem isso? Sim, há um motivo. Por que fazem isso numa menina de 3 anos de idade? Para que
ela permaneça virgem até a adolescência. E assim possa depois, quando ela atingir 12 anos, 13 anos, 14 anos, ser vendida para o futuro marido, que pode ser jovem ou velho, de 80 anos, 70 anos, de 60 anos, de 90 anos. As consequências, muitas dessas crianças não sobrevivem. Umas morrem por hemorragia, outras adquirem infecção generalizada, junto com febre. Eles não desinfetam. Eles não desinfetam nada. Pegam um caco de vidro, pegam uma gilete, que é até usada, pega qualquer porcaria lá, uma faca que já foi utilizada em outras coisas, não foi lavada. E também a própria falta de higiene, né? Não tem higiene. Vai ficar sujo ali, naquela parte que foi costurada, vai ficar sempre sujo. Ali um pouco de xixi, né? De pipi. Então, as meninas que sobrevivem a esta prática monstruosa são vendidas aos 12, 13, 14 anos, como eu já disse, né? Mas houve uma menina de 12 anos que, após ser estrupada, sim, porque depois o marido a estrupa, né? Pelo marido, conseguiu fugir, atravessando países na chuva, no sol, com fome, com frio, descalça. Mas essa fuga, aí sou eu que estou dizendo as minhas palavras. Ele falou lá, mas estou dizendo as minhas palavras. Essa fuga ajudou a que o mundo soubesse do que acontece até hoje nesses lugares atrasados. Vou continuar daqui a pouco, mas agora eu vou falar um pouco de mim. Esses lugares atrasados, de gente inútil para o universo, são gentes inúteis. Por causa de crenças. Meu Deus, mas não tem a inteligência de ver o sofrimento, não tem amor, não vê o sofrimento da criança gritando de dor, não vê as consequências que as crianças morrem e até hoje continuam fazendo a mesma coisa. Coloca ignorância nisso. São como esses animais, tem animais que matam a sua presa para se alimentar, matam primeiro para depois comer, mas tem animais que não. Eles começam a atacar e a comer já o outro animal vivo para se alimentar. Então, essa gente é igual. Bota selvageria nisso. Loucos, insanos. E o porquê que ficaram assim? Crenças. Crenças porque a mulher tem que ser virgem. Então, como ela tem que ser virgem, eles fazem esse procedimento nas menininhas de 3 anos de idade. 3 anos. Eu lembro que eu li essa matéria, mas não sabia que era com essa idade. Pensei que já era assim, bem mais velha, né? Bom, então aqui, olhando aqui as anotações, né, do que o Osho falou. Quando a menina é vendida ao futuro marido, não há como praticar o ato sexual, né? Pois ela está totalmente costurada e colada. Então, sem anestesia, a sangue frio, o marido, né? Pega, vai buscar, né? Uma faca e com ela abre a vagina da menina e faz o ato sexual estrupando violentamente.
numa a menina, uma violência dupla, né? Uma violência dupla, porque ela começa a perder sangue devido ao corte. Imagina a dor dessa menina de 12, 13, 14 anos. Muitas, após o ato sexual, também falecem. Ficam perdendo sangue, perdendo sangue. E as que sobrevivem a isso, né? Ficam traumatizadas, psicologicamente destruídas, né? Por dentro. E elas não entendem porque estão passando por isso, não entendem que eles são uns ignorantes, aquela gente, tanto as mulheres como os homens, né? Porque as mulheres também concordam, né? A mãe concorda, o pai concorda, a mulher que faz. Imagine o que vai acontecer lá quando elas falecem, né? Imagina. O Osho revelou que, agora, senhores, se prepara, porque agora ele vai falar na mulher brasileira, falar do Brasil. Ele falou outras coisas do Brasil que eu nem botei aqui. Então lá vai. O Osho revelou que mulheres brasileiras se submetem ao corte do clitóris quando casam com maridos que seguem essas crenças. Contou o caso de uma brasileira que casou com um egípcio e concordou passar por esses procedimentos. E outra revelação que eu fiquei pasma sobre a mulher brasileira. 90% das mulheres brasileiras foram, ou são, né? Foram estupradas. Estupradas. E isso acontece o quê? Às vezes é o pai, né, que faz isso na filha, às vezes é um outro parente, ou é o namorado, ou é na rua, né, que pegam e fazem isso, tem vários procedimentos. Mas ele falou que também homens são estuprados. Não é só a mulher, homem também é estuprado. Eu tive uma colega de faculdade em que ela me contou, ela era muito novinha, ela tinha quase 20 anos a menos que eu. Então, quando isso aconteceu com ela, ela bem novinha, porque olha, eu tinha 30 e poucos anos, 33 por aí, 32, 33 anos. De 30 a 33, mais ou menos por aí, e ela tinha quase 20 anos a menos. Então, ela muito novinha, aconteceu isso com ela. Ela foi estrupada por uma mulher que era prima dela. E a outra que estava com a prima, que eu não lembro se ela falou que também era parenta ou era conhecida dela, a segurou. A segurou enquanto a outra a estrupava. Então, mulher também estrupa outra mulher, homem também estrupa outro homem, e mulher estrupa também homem. Mas o índice de estupros aqui no Brasil é 90% nas mulheres. Triste, né? Isso, né? O Osho ainda disse que os habitantes daqui do Brasil estão todos... Oh, não, do Brasil não. Oh, desculpa. Ele disse que os habitantes daqui, aqui dessa dimensão, estão todos doentes e não querem saber do que se passa neste mundo onde vivem. Se interessam em passear, ver TV, tá com o celular,
ir à festa, usar drogas, beber no final de semana, etc, 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 etc. Se preocupam com a vaidade, não fazem nada para melhorar os erros cometidos. O que acontece num lugar afeta a todos, inclusive em toda a galáxia. Aí a minha observação é lembrar para vocês que tudo está ligado, né? Então, o que acontece aqui? Por exemplo, então vamos lá, agora sou eu que vou explanar. Pessoas, como ele disse, ninguém quer saber, nem os de lá não querem saber, continuam fazendo isso, nem num outro país, nem aqui, ninguém quer saber. Porque o que é que acontece se as pessoas ficarem preocupadas em querer resolver, uma vez que o pessoal aqui não vai para lá, nem sabe a língua, não vai para lá resolver nada, né? Mas, veja só, um grupo. Existe a meditação. Quem pratica meditação, geralmente pratica egoisticamente, para seu bem-estar. Mas, fazer a meditação para ajudar a humanidade, creio que são poucas as pessoas que fazem isso. Então, se um grupo, ou mesmo uma pessoa, fizer uma meditação irradiando lá para esses lugares, ou para as pessoas, eu não conheço, mas que vá para as pessoas que fazem essa crueldade, que apareça alguém, ou as autoridades de algum país, de lá mesmo, para acabar com isso. Isso forma uma egrégora, né, que poderia ir até lá e ajudar de alguma forma, assim como fazem passeatas disso e daquilo, às vezes acaba, né, mudando os acontecimentos devido às manifestações das pessoas. Mas ninguém quer saber. Então é isso, o Osho falou nas palavras dele, ele é muito verdadeiro nas palavras, ele é pão, queijo, pão, queijo, não tem assim, muito cuidado, assim, para não ferir as pessoas, para elas não ficarem, não, o que tem que ele fala mesmo, e essa médium, ó, ele foi mais, não é que ele tenha sido agressivo, não, mas ele foi mais intenso com essa médium do que ele costuma ser lá na casa da plataforma, que ele é mais suave, né? Ali foi impressionante. Eu acho que essa médium deve ter ficado até cansada no final da incorporação. Então, senhores, eles falaram aqui, ele falou aqui também, mais direcionado para o Brasil, que aqui ninguém quer saber de nada, né? Também. Às vezes a gente escuta pensa, não quero saber, isso é verdade. Bom, aí vai voltar a falar qualquer coisa aqui do Brasil depois, sobre a pátria do Evangelho, qualquer coisa. Agora, o Osho, nessa mesma incorporação, falou algo sobre Maria Madalena. Maria Madalena, aquela que a maioria pensa ter sido a mulher do Jesus Cristo. Mas Maria Madalena não foi a mulher de Jesus, mas sim Sara, que foi a esposa de Jesus. Então tem um cara aí na internet que ele botou uma postagem que não foi publicada, mas está lá, deve estar lá no Face dele, dizendo
que o Pedro já tinha dito isso, né? Já tinha dito que ou foi o próprio Jesus, eu acho que foi o próprio Jesus a canalização dele próprio, né? Que disse que a Maria Madalena não foi esposa dele, que foi uma mulher chamada Sara, né? E esse cara se acha muito sábio. Então, ele criticou, criticou numa boa, né? Que o Pedro não estava certo, né? Que ele sabia, que ele sabe, porque o Pedro não estava certo, que a Maria Madalena foi a esposa do Jesus, e ele se acha assim, ele tem um ego muito aflorado, então ele se acha o enviado por Jesus, esse cara aí que acho que ele precisa de um psicólogo urgente, né? Mas enfim. Seres que baixam na casa plataforma estão baixando noutros médios, em outros lugares. E uma delas foi essa moça que então ela teve que colocar um canal novo aí, né, para divulgar as coisas, não só de Osho, tem de Akhenaton, tem outras pessoas. Eu não vou acompanhar muito, porque não tenho tempo, eu vejo da casa da plataforma e faço meu trabalho também, então não, mas por coincidência, alguém colocou alguma postagem aí dessa média e eu acabei descobrindo esse vídeo, né? Então, ele diz, por esse motivo, sim, Maria Madalena não era prostituta, segundo Osho. Ela foi violentada na própria casa. Por esse motivo, a chamavam de prostituta, achavam que ela era prostituta, e devido às crenças daquela época, sistema de crenças, ela veio à Terra para dizer às mulheres da época que elas não precisavam passar por aqueles maus tratos, estrupos na época dos maridos e de outros, mas principalmente dos maridos que estrupavam. Não quer, não está com vontade, ou está menstruada, não quer fazer, vai ter que fazer e pronto, e tá, e com a maior brutalidade, né? Os maridos estrupavam as esposas e tinham outras mulheres, e as mulheres que, como eles eram muito violentos, às vezes até encontravam um homem não violento e, né, gostavam dele, mas não podiam ter outro homem, não. As que procuravam ter eram mortas pelos próprios maridos, porque isso era permitido um marido matar a própria mulher. Não tinha punição. A Maria Madalena era uma mulher que estava tentando mudar o sistema de crenças junto com Jesus Cristo na época, né? Os dois vieram na mesma época para melhorar aqui essa dimensão, né? Osho disse ainda que os extraterrestres que nós conhecemos por os extraterrestres da não-luz ficam chocados com os habitantes deste planeta que praticam atrocidades. Não só essa atrocidade, contudo, como aqui no Brasil, discutiu no trânsito, papá, mata o cara. Discutiu com outro no bar, vai em casa, pega a arma e papá, mata o cara. E os extraterrestres da não-luz, ficam abismados com isso. Então, não se queixem quando um extraterrestre da não-luz pega alguém para fazer experiências. É por isso. Depois se queixam,
me levaram, sofri, olha só, fiquei com sequelas, vai para o médico, aí descobriram que o cara foi abduzido, que não sei o quê. Eles também, eles dizem, são os animais, então vamos pegar e fazer aí as nossas experiências. Os da luz, porque os da luz não fazem isso, né? Hoje informa que a cura do sistema de crenças ajuda a pessoa e outras, e o planeta a se curar. O que é curar o sistema de crenças? Vamos lá dar uns exemplos. O cara é homossexual, então tem gente que mata o homossexual, que diz que é pecado. Tem certas igrejas evangélicas que dizem ser homossexual, ser lésbica, transexual, mulher deixando o marido, tudo isso é pecado. E não existe pecado, existem erros aí, mas não é isso, não é erro, não é pecado. Tá? Pecado e erro é a prostituição, a promiscuidade. Promíscuo, aquele que tem vários parceiros. Você pode ter aquele parceiro certo. Vamos admitir até que o cara queira duas pessoas, mas é sempre ali, tá lá. Ele divide, daí um dia outro, mas tem como se fosse casado com duas pessoas. Promíscuo é aquele que vai, faz casais com casais e tal. Porque, apesar de ser considerado promiscuidade, mas há planetas em que os casais têm relações junto com o outro, mas isso é normal lá nesse planeta. É normal, aceitam e está tudo bem. Mas promiscuidades, por exemplo, garoto de programa, mulher de programa, fica lá na rua esperando. Antigamente elas rodavam bolsinha, chamava as mulheres que rodavam bolsinha. Hoje o cara foi com um, amanhã ele vai com outro, e depois vai com outro, e vai com outro, e vai com outro, e vai com outro. E elas também. Hoje elas vão com uma, vão com outra, vão com outra, vão com outra. Isso é promiscuidade, ok? Para ficar bem entendido. Hoje falou ainda do que as pessoas dizem que o Brasil é a pátria do Evangelho, mas ainda não é, né? Foi escolhida, né? Mas, bom, que o Brasil é a pátria do Evangelho. Então, as pessoas daqui do Brasil acham que está tudo bem, porque aqui é a pátria do Evangelho. E não querem saber do que acontece ao seu redor e mais além, só ficam preocupados em saber o que irá acontecer futuramente, se realmente extraterrestres vêm nos resgatar, quando o planeta Hercóbulos vai chegar e quando vai... É o planeta Spawn, né? Que se ele vai destruir a Terra, se não vai, se vai pegar todo mundo, se vai pegar só os que têm o meia-meia na cabeça, etc. Mas não procuram fazer algo para ajudar a humanidade, nem para se ajudar a si próprio. Ajudar a si próprio é evoluir, é fazer a reforma íntima, é analisar seu interior e tirar os erros, não fazer mais o que está fazendo. O cara matou o outro lá no trânsito, meu Deus, ele se interioriza, o que é que eu fiz? Eu não quero fazer mais isso, nunca mais. Perdão. E tem que se auto-perdoar, porque também senão... Não... Agora, vai ter uma punição do outro lado, de qualquer maneira vai, mas se você se arrepende, aquela punição lá do outro lado já não vai ser tão grande como seria quando você não se arrepende, achou que estava certo e pronto. O ego aflorou, né? O ego é muito alto e eu estou com a razão e pá, e mata o outro, né?
Então, vamos lá. Esses seres que praticam atos horrorosos, trazendo sofrimento nessas crianças, nessas meninas, quando chegar a hora de reencarnar, isso foi dito pelo Osho, virão com problemas graves nos órgãos genitais. Bom, agora vamos falar um pouco do Brau, né, do que a gente já sabe. Então, só para lembrar que a mãezinha e a mulher que ajudou a mãezinha a fazer esse ato de cortar o clitóris, do clitóris da menininha, imagina, elas vão para um lugar que vão sofrer isso. Ela vai ficar lá exposta, na mesma posição, e vai passar aquela faca, aquela gilete que ela passou, ouvido, caco de vidro, toda hora, porque assim, o nosso espírito verdadeiro, ele se recompõe. Então, você perde um pedaço do teu espírito, né, vamos dizer da mão, né, de um dedo, automaticamente ele se recupera. Isso foi formado lá na plataforma, por um daquelas canalizações. Então, a mãezinha, que achou que estava fazendo uma coisa maravilhosa na criança, vai ficar sofrendo. E a outra, então, que cortou, aquela muito mais. Aquela, então, vai ficar lá, nossa, vai ficar mais tempo, né? Até mais tempo, sofrendo, até despertar. E será que vai despertar? Pode ficar 500 mil anos, como pode ficar 10 anos se despertar. Pode ficar trilhões de anos. Então, nessa situação, até os extraterrestres resolverem que o espírito dessas mulheres tem que reencarnar. Aí, quando reencarnar, elas vêm com problemas graves. Foi dito por uma mãe de um rapaz, não é rapaz, porque já acho que tem quase 50 anos, que ele nasceu com o pênis torto. Por que isso? Alguma coisa ele fez em alguém. Isso eu estou dando esse exemplo, que isso é verdadeiro, porque ela me contou, porque ele tem um problema nisso, lá com a mulher lá. Então, vê que é verdade. Essa informação que elas virão com problemas no sexo, né? Verdade. E muitas vão ter tumores e câncer, né? Já sabe. E vem. E esse homem, esse pai que autorizou também. Ele autorizou, achou que estava certo, e ele virá com problemas também. Então, senhores, a lei divina é infalível. A lei aqui é falha dos homens, né, dos humanos. Mas lá do outro lado, ela não é cega. A lei não é cega. Não é igual aquela estátua que tem tapado, né, a balança, mas os olhos tapados, porque às vezes elas favorecem, a lei favorece uma pessoa que não merece, que a outra que estava com a razão, porque a lei é cega, né? A justiça é cega, né? Então, existe os direitos humanos, fachada, né? Eles estão fazendo alguma coisa para acabar com essa situação nesses países? Direitos humanos, vai lá, direitos humanos. E a OAB também vai, direitos humanos. A OAB é um exemplo, é só fachada. Por quê? Quando o advogado não consegue mais pagar a anuidade, eles mandam uma notificação que, se ele não pagar em tantos dias, está atrasado, ele, se dá um nome que eu não estou lembrando agora, ele pega os bens, né, da pessoa.
Não é arresto, sei lá. Bom, arresto, eu sei, agora não lembro, é muito. E fazem uma petição, nossa, nota 10. Eles se garantem com todas as garantias. E vai na televisão falar de direitos humanos, porque ali aconteceu, mas não chega perto do advogado, manda pelo WhatsApp agora, né? Ou por telefone, diz assim, colega, por que você não está pagando? Você esqueceu de pagar? O que está havendo? Não quer saber se ele não conseguiu trabalhar, não tem clientes. Às vezes os clientes também não pagam o advogado, ou ele tem cliente, mas não é suficiente, tem que ter muitos clientes para viver. O advogado tem que ter muitos clientes para viver. Não é ter um ou dois, né? Não quer saber da situação, não ajuda. Direitos humanos. Então, isso que eu estou falando é verdadeiro, tá? Então, disso que eles fazem. Não sei se outras instituições também fazem isso, de administradores, de engenheiros, que tem que pagar anuidade, eu não sei. Mas aí o advogado vai ter que ir lá negociar, ver se fazem prestações, isso aí facilita para a pessoa pagar a prestação. E o advogado vê que tem que desistir, né? Porque ele não vai poder pagar a outra anuidade já do ano seguinte, ainda nem acabou de pagar aquelas prestações, então tem que cancelar, né? Aí perde o direito de advogar. Está pensando que é fácil aqui neste país, ter uma profissão? Não, não é fácil. Então, senhores, bom, então é só isso, né? É só isso. E vocês aqui nesse país, despertem, olha o que eles estão falando do Brasil, não é a primeira vez que canalizam coisas que falam daqui, tá? Que o brasileiro é prepotente, prepotente, é ambicioso, mas eu vejo uma qualidade muito boa no brasileiro. Eu vou então falar aqui, agora eu vou contestar, né? O brasileiro às vezes não gosta de uma determinada pessoa, ou não gosta até do estrangeiro. No estrangeiro mesmo, que está aí, não gosta, tá? É o gringo, é não sei o quê, é o português, é o esse, aquele, esse não gosta. Bom, não tem amor dentro de si, porque a pessoa tem que amar a todos, a toda a humanidade, seja de que país for, mas eles não têm. Então, aí o que é que acontece? Aconteceu alguma coisa, ele ficou na miséria, aquela outra, aconteceu um incêndio, perdeu tudo, está passando fome, e o brasileiro, mesmo não gostando, ele vai e ajuda a pessoa. Isso, tenho visto muito isso, vejo isso. Tá? Então, o brasileiro tem uma coisa boa, mas ainda não endireitou o resto, de procurar gostar das pessoas de toda a humanidade, todas as pessoas, até esses muçulmanos aí que estão fazendo besteiras aí nos outros países, né? Contaminando lá com outros costumes, mas a gente tem que ter amor por tudo e amor pelos animais. Como aí no Nordeste maltratam muitos animais. Tem que ter amor pelos animais. Eu estou sabendo que no Nordeste tem, porque mais de uma pessoa lá do Nordeste me contou. Eu nunca fui no Nordeste, eu não conheço o Nordeste. Então, procurem, para que isto aqui seja a pátria evangélica. Realmente foi escolhida para ser a pátria evangélica. Foi escolhido para começar aqui um novo Pentateuco, um novo livro atualizado.
mas as pessoas ainda estão muito atrasadas aqui, tá? Vão lá no centro espírita, tem outro que vai lá no catolicismo, tem outro que vai na Umbanda, tem outro que vai num candomblé, mas o outro vai no candomblé que não é o verdadeiro, que tem falsos exus e falsas pombagiras. E aí, vai lá, mas não trabalha o interior, não procura fazer boas ações e procurar desenvolver com boas ações o amor incondicional. Porque se você pratica boas ações, por exemplo, as pessoas que estão assistindo este vídeo, sentiram pena das meninas? Alguém chorou? Então você está no caminho da luz. O outro, não estou nem aí, eu não moro lá, quero nem saber, eu quero ir tomar minha cerveja no final do ano, quero ir ver o jogo de futebol, não quero nem saber. A outra, eu quero ir ver a novela, eu não quero mais saber não, eu não vou nem mais ver esse canal aí dessa mulher aí, porque olha aí o que ela tá. Eu não quero saber dessas coisas não. Qual é o teu caminho? É o caminho da inutilidade. Inutilidade. São os inúteis da terceira dimensão deste planeta Terra, porque onde nós vivemos é uma dimensão dentro de um planeta. É o planeta Terra e a terceira dimensão, porque nós temos a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, etc. 77. Segundo a Gênese Sagrada, temos 77 dimensões aqui na Terra. Pois é, senhores. Então é só isso. É só isso. E parabéns àqueles, eu digo que não é em vão a luta que nós temos para evoluir. Não será em vão. Todos terão o seu merecimento pelo seu esforço. Tá? Então, tudo de bom para vocês. Aqui e lá fora, quem assiste, tem gente lá fora que é daqui, né? É brasileiro, mas está no outro país e vê. Os que veem meus vídeos, aqui é no outro país. Obrigada. E continuem fazendo esforço para evoluir. Que assim seja.